Cara, foi muito importante, concordo com vocês. Já havia falado sobre isso. E é muito importante mesmo, a gente pode até entrar agora mais sobre o Flamengo, já que já falamos do clássico. Foi muito importante, cara, porque com esse resultado o Flamengo se mantém ainda, diria que vivo ali na briga pelo título. Porque, pô, chega a 39 pontos, está a 11 pontos do Botafogo, que tava uma distância muito grande, sabe? E tira pontos do Botafogo. Ainda tem o Palmeiras perde pontos também na rodada. Então fica muito importante para o Flamengo esse resultado. Tirando ainda que o Flamengo acaba ressuscitando ali um espírito de equipe, sabe? Vencer um clássico é sempre bom para o time. Vencer um clássico, ainda mais contra o líder do campeonato, estava invicto jogando em casa. Quebra uma sequência de 11 vitórias consecutivas do Botafogo no Newton Santos, lá no Tapetinho. E, pô, foi muito importante mesmo isso. O time entra com uma disposição diferente no jogo, encontra o gol logo ali no começo, mas acaba sofrendo gol depois, porque foi um jogo muito bem jogado, muito bem jogado. As duas equipes buscam o jogo, e a diferença do Flamengo é que contou com o Bruno Henrique muito inspirado na partida, muito inspirado mesmo. O Bruno Henrique, que é um jogador muito diferenciado, veio de lesão aí da última temporada e parece que nem esteve machucado, irmão, que ele voou contra o Botafogo, jogou muito, parecia que estava no seu auge, e espero que ele continue assim pro resto da temporada, que isso vai ser muito importante pro Flamengo. Infelizmente, ele está fora da próxima partida, tomou o terceiro cartão amarelo, ele, assim também como o Ayrton Lucas, que na minha visão fez uma partida bem abaixo e está fazendo um final de temporada muito abaixo no Flamengo. Muito abaixo do que ele vinha fazendo no começo do ano. Jogou mal, o Ayrton Lucas errou muito mesmo. Outro jogador que também achei apagado foi o Pedro, foi a aposta do São Paulo para tentar mudar o time. Eu senti isso, tá? Vou dar minha opinião, como um pequeno castigo, digamos assim, entre aspas, para o Gabigol. Tô dando a minha opinião, tá? Analisando de fora, pela festa, pelo momento que veio acontecendo. Não tava jogando bem também, mas, pô, eu vendo esse jogo, achei que o Gabigol poderia ser importante para a partida. Acho que era um jogo bom para ele contra o Botafogo, até voltar a ter uma boa fase na equipe do Flamengo, sobrar uma bola, que é um jogador mais móvel. O Pedro joga muito mais parado e a bola não chegou tanto para ele. Quando chegou, ele até desperdiçou uma chance, estou para fora, meio afobado. É o que tá acontecendo com o Pedro no momento, jogador afobado, meio desesperado para Confiança, né, fazer mano? gol. Tá sem confiança, tá sem confiança. Pulgar jogou bem, acabou virando um zagueiro ali quando o Flamengo estava sem a bola, naquele esquema de 3 zagueiros, mas fez uma boa partida. E é isso, cara. Eu queria também deixar aqui claro minha indignação com o suposto atleta Everton Cebolinha, que, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Eu não quero me estressar hoje, que eu tô tranquilo, mas, pô, que lance bizarro aquele dele, cara. Pô, o Botafogo sem goleiro, o Lucas Perry vai pra área, ele tem a chance no contra-ataque de tentar chutar, fazer alguma coisa, perde a bola e o Flamengo quase toma um gol de goleiro, irmão. Se ele toma esse gol, irmão, o Flamengo toma esse gol, eu não sei. Eu estava assistindo esse jogo com meu pai aqui em casa. Cara, meu pai tava maluco. Eu acho que meu pai quebraria a televisão se o Flamengo tomasse aquele gol do Lucas Perry, cara. Pô, então Mas vamos lá, enfim, ó. Flamengo agora. Se o LF já jogou o tapete longe, imagina se ele tomar gol do É Lucas Perry. verdade. O que ele ia fazer? Porra, Verdade. irmão, nem quero imaginar. Mas enfim, o Flamengo fez uma boa partida, apesar de desligar em alguns momentos do jogo. Tem hora que dá uma desligada, o time é meio desorganizado. O trabalho de Sampaoli é esse aí, não tem muito para onde correr. Isso vai acontecer até o final do ano. Eu não vejo o time conseguindo evoluir mais do que tá agora. Eu acho que vai jogar a final da Copa do Brasil desse jeito e vai ganhar. Se ganhar, vai ser pelo elenco, lances individuais ou sorte, porque o São Paulo é um time mais bem treinado que o Flamengo. E é isso, o Flamengo ousa sonhar no brasileiro, torcida pode ter um pouco de esperança. Vamos ver o futuro aí do Botafogo, a gente vai falar mais pra frente. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam do Flamengo aí nessa partida. E aí, Arthur? Sempre fica essa tensãozinha, né? É, Mas eu posso não tem problema não. Cara, é o seguinte, vou dar minha opinião, que ela é parecida em partes com a LF, mas eu discordo um pouco em relação ao Pedro. Vou falar sobre isso mais pro final. É o seguinte, eu gostei do que o São Paulo fez, tá? Nessa partida, a forma como ele entrou com o Flamengo é diferente do Bruno Lage, por exemplo, mas que a gente fala mais pra frente. O Flamengo geralmente, a gente fala muito isso aqui, o Flamengo geralmente joga no 4-2-3-1, né? 2 volantes, uma linha de 3 no meio e um atacante de referência lá na frente. Essa partida, o Flamengo entrou no ofício, ali no papel, no 4-3-3. E o Gerson era esse homem que fazia a função de camisa 10 com o Vitor Hugo aberto pela direita. Na prática, não era isso que funcionava. O LF bem trouxe esse ponto do Pulgar como terceiro zagueiro.
Então o Pulgar descia e, enfim, ficava fazendo essa marcação individual no Tiquinho Soares, o que deixava o meio-campo um pouco diferente, né? Porque o Gerson descia para fazer essa função de segundo volante, o Vitor Hugo da direita ia para o meio atuar como camisa 10, e o lado direito ficava completamente livre para o Wesley ficar indo e voltando, que é um jeito que ele gosta bastante de jogar. Arthur, foi isso que aconteceu durante a partida? Não muito, porque o Flamengo não usou muito o lado direito, né? O time do Flamengo usou muito o lado esquerdo, porque o lado esquerdo do Flamengo, a gente às vezes critica, né? O LF falou do Ayrton Lucas, que realmente está fazendo uma temporada abaixo. A gente às vezes fala que o Gerson fica muito espetado na ponta, mas se a gente for analisar nome por nome, é um lado muito forte do Flamengo. E isso incomodou muito os jogadores do lado direito do Botafogo, que na ocasião eram o Segovinha e o JP Galvão, né? Às vezes o volante caiu um pouco ali para aquele lado também. Porque essa tríade do Flamengo do lado esquerdo, entre Ayrton Lucas, Gerson e Bruno Henrique, por mais que às vezes as características do ponta com lateral se encontrem um pouco, é muito forte. E aí o Flamengo, no lado esquerdo, tinha superioridade numérica para avançar, e mesmo quando não conseguia essa superioridade numérica, os jogadores ficavam num contra um. E aí você tem um Bruno Henrique num contra um, você tem um Gerson num contra um, e até mesmo o Ayrton Lucas, que não está numa boa fase num contra um, é algo muito incômodo para o time adversário. A gente vê o Bruno Henrique, o destaque que ele teve nessa partida. E além disso, eu queria deixar um destaque aqui também, pelo lado esquerdo, a partida do Léo Pereira, tá? O Léo Pereira, que quando o Pulgar veio, ficou ali atuando como zagueiro central e ele caiu como lateral pelo lado esquerdo. Excelente partida do Léo Pereira, tá? Às vezes, quando o Ayrton Lucas ia muito pro ataque, muito espetado, ele tinha que jogar muito aberto, quase que como lateral, cumpriu muito bem essa função. O Léo Pereira, eu acho que se não fosse a partida tão brilhante do Bruno Henrique assim, eu acho que a gente poderia chegar aqui e falar que o Léo Pereira foi o cara do jogo, porque ele fez uma partida muito boa, e é muito maneiro ver essa superação do Léo Pereira no Flamengo, né? Porque, cara, há um tempinho nós falávamos que o Léo Pereira não poderia mais jogar no Flamengo, que ele não era um zagueiro de nível para o clube, e hoje a gente fala dele como o melhor zagueiro do elenco, com certa tranquilidade, talvez, ali brigando com o Fabrício Bruno e tudo mais. Agora, só para finalizar aqui essa parte do Flamengo, falando um pouco sobre Eric Pulgar, tá? Que eu citei um pouquinho aqui antes. O que Eric Pulgar impactou no jogo do Flamengo? Eric Pulgar, como o LF disse, atuou como um terceiro zagueiro, fazendo a marcação individual no Tiquinho Soares. Logo, defensivamente, o Flamengo ficava com uma linha de 5, né? Porque a gente tem Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, e aqui no meio, que eu não falei, o Eric Pulgar. Então ficava uma linha de 5, ali na frente ficava uma linha com 4 jogadores e o Pedro espetado lá na frente. Então você tinha um Flamengo muito agudo e muito incisivo lá na frente, com esse lado esquerdo muito forte, mas ao mesmo tempo tinha um time muito sólido defensivamente. Será que essa é a formação ideal para o Flamengo? Cara, não sei. Não sei se é, porque a gente tem um Botafogo que joga muito apoiado no centroavante, então esse esquema de marcação individual funcionou, né? Encaixou, né? Perfeito. Mas se for um time com outras características, como o Fluminense da vida, que joga com John Kennedy e Germancano, 2 homens ali na frente, não sei se faz tanto sentido deixar alguém ali como terceiro zagueiro. Enfim, e sobre o Pedro, só para finalizar de fato aqui agora, eu acho que eu gostei da escalação do Pedro, tá? Achei que o Sampaoli também entendi como um castigo para o Gabriel durante toda essa polêmica que está acontecendo. Acho que o Sampaoli quis passar uma mensagem clara com essa escalação do Pedro. Tipo assim, galera, o extracampo também impacta aqui dentro, tá? Ninguém é maior que o clube, inclusive você, Sampaoli. Mas eu acho que a ausência do Arrascaeta faz com que o jogo do Flamengo vá muito para os lados, né? Tanto que nessa partida o Bruno Henrique foi o destaque, que é um ponta. E eu acho que a escalação do Pedro serve justamente para contrariar isso, porque diferente do Gabriel, o Pedro é um jogador que prende muito a bola na faixa central do campo. Ele é um cara que pode fazer o pivô, ele é um cara que vai muito para o embate contra o zagueiro, ele é o cara que, por mais que não esteja numa boa fase com a confiança lá em cima, ele ainda tem um bom passe, ele é um cara muito associativo de jogar. Então eu acho que, cara, a escalação dele fez sentido. Funcionou como a gente esperava? Acho que não. Ele tá sem confiança, o LF falou, não tá conseguindo render bem. Teve até aquele lance que o Bruno Henrique, se eu não me engano, entra sozinho na área e o Pedro tá atrás. E ele desiste da jogada, ele nem corre, né? O Bruno Henrique tem que chutar e tudo mais. Cara, gostei da partida do Flamengo, tá? A gente fica aqui falando que a temporada do Flamengo acabou, que tá um caos e que não sabe mais o que esperar do Flamengo, que é verdade. Mas eu acho que essa partida contra o Botafogo foi um bom respiro para o time poder trabalhar com mais tranquilidade até a final da Copa do Brasil. Perfeito, perfeito. Cara, a respeito do que eu achei do jogo por parte do Flamengo, né, já que a gente está dando essa resumidinha por conta do corte que a gente vai fazer,
Cara, eu achei que o cara da partida, sem dúvidas, foi o Bruno Henrique, não tem nem o que a gente falar. Foi o cara que tomou as decisões, foi o cara que puxava a bola, buscava a bola no meio de campo, levava até o ataque. Cara, ele, pelo lado esquerdo ali do ataque do Flamengo e lado direito defensivo do Botafogo, ele deitou e rolou a partida toda, muito por conta do JP Galvão, de ser, não um moleque ruim, mas ele tá se adaptando ainda ao futebol profissional, nunca entrou em um jogo tão grande como foi esse agora. Então, o Bruno Henrique teve ampla vantagem sobre ele, entendeu? Todos os lances pelo lado esquerdo, muitas das vezes se via um X1, né, do Bruno Henrique contra o JP, e no X1 do Bruno Henrique no Brasil é um dos melhores, filho. Voltando de lesão, é a melhor contratação, né? Eu até falei isso. O melhor reforço do Flamengo no meio do ano foi o BH, sem dúvidas. Por mais que tenha chegado o Luiz Araújo, o Alan e tal. O melhor reforço do Flamengo no meio do ano para cá foi o BH, desde que ele retornou. Para mim é uma unanimidade no time do Flamengo. Não é à toa que tinha aquela disputa de Gabigol, Pedro, tal, ali no ataque e tudo mais, e ele chegou e já colocou o nome dele ali como titular, e o São Paulo que se vire para ver quem ele vai escalar de titular e de reserva entre Gabigol e Pedro, porque o Bruno Henrique, para mim, é peça intocável desde que começou, desde que recuperou seu ritmo de jogo e desde que começou a jogar muito bem pelo Flamengo, fazendo gols decisivos. E para mim, diferente do Arthur, que ele citou o Léo Pereira, eu cito o Fabrício Bruno, cara. Eu achei um cara excepcional. Ele errou nenhuma das divididas, tanto pelo alto, tanto por baixo, e ainda tirou um gol do Tiquinho Soares, né, em cima da linha. Verdade. Então, para mim, foi um cara primordial na defesa. Acho que depois do BH, para mim, na minha opinião, foi o Fabrício Bruno. Também ao Eric Pulgar, a gente deve, aplaudir, porque jogou de terceiro zagueiro ali numa formação que ele já jogou, né? Tipo assim, de um primeiro volante muito fixo. Ele foi um falso terceiro zagueiro, né? Porque ele sabe propor jogo e ele saía para jogar também. Só que quando o Flamengo não estava com a bola, ele tinha um papel e também a responsabilidade de marcar Tiquinho Soares, mas que estava voltando de lesão, né, no sábado, desculpa, mas que estivesse voltando de lesão, jogou muito bem a partida, a gente viu que ele jogou muito bem e tal, parece que não tinha nem se lesionado, e o Pulgar teve essa responsabilidade e conseguiu, dentro da medida do possível, parar o Tiquinho em algumas situações, e também desarmando muito pelo lado esquerdo, que é o lado direito de ataque do Flamengo, tirou muitas bolas de Segovinha. Então, você viu que foi um jogador ali essencial também na parte defensiva. E também, cara, a gente tem que dar a César o que é de César. E a gente, quando ele mereceu, a gente criticou. Só que a gente tem que aplaudir a coragem do Sampaoli de ter entrado com 3 zagueiros. A gente sabe que foi meio que um castigo para o Gabriel, né, de não ter entrado com ele em jogo. Só que fez muito sentido ele ter um cara fixo ali, porque se fosse um cara móvel como o Gabriel, talvez as jogadas não dessem tão certo como deram, porque o Bruno Henrique aparecia ao lado do Pedro e surpreendia, assim como o John Kennedy faz com o Germancano no Fluminense, posso dizer assim, se a gente for pegar uma representação de algum time que a gente vê atualmente. Então, essas duas peças dentro da área eram muito importantes, porque você não pode deixar o PH sozinho e também você não pode deixar o Pedro sozinho, por mais que ele esteja em mau momento. Quando o Gabriel está em campo, normalmente um sai para o outro ser o principal atacante lá na frente. O Gabriel sai da área, vai para a ponta direita e lança no Bruno Henrique, que normalmente está ali na área como o centroavante. E quando o Bruno Henrique sai da área, o Gabriel está lá como centroavante. Nesse caso, teve muito apoio, principalmente pelo lado esquerdo do Gerson, e aí os dois apareciam na área em determinados momentos, trazendo um pouco de confusão para o Vitor Cuesta, Adrielson, e foi isso que aconteceu no primeiro gol. No primeiro gol, o Pedro vira uma bola na direção do Wesley, a bola virada para o Wesley é do Pedro, e aí o lateral ele vai para a linha de fundo, e quando ele cruza, quem estava lá na área para pegar a bola era o Bruno Henrique, e o Marlon Freitas antecipa e acaba fazendo um gol contra. Então tem essa característica. Por mais que a bola não tenha chegado muito no Pedro, ele deu esse passe para o Wesley, que acabou gerando o primeiro gol do Flamengo. E também, quando a bola chegava, ele aproveitava algumas oportunidades, mas também perdeu uma oportunidade incrível no segundo tempo, e acabou perdendo o gol praticamente cara a cara com o PR, né? Mas também é um goleiro absurdo, a gente não precisa nem falar. Mas, cara, gostei do Sampaoli, ele teve coragem, né? São 34 jogos, 34 escalações diferentes. Dessa vez a escalação deu certo, né? Dessa vez a escalação encaixou que ele entrou e já tinha vazado essa escalação. Acabou vazando no meio da semana, dizendo que ele ia entrar com 3 zagueiros possivelmente, tinha testado essa formação e com o Pedro de titular. Mesmo assim, ele bancou essa escalação, foi para o jogo contra o Botafogo com 3 zagueiros e no final deu tudo certo, já que saiu com a vitória.
também tirou uma invencibilidade de 11 vitórias do Botafogo. Não são 11 jogos sem perder, 11 vitórias dentro do tapetinho. E aí, pô, é um clássico, tem aquele gosto bom. Quando você ganha um clássico, você fica com aquela felicidade, com aquela motivação. E o próprio Léo Pereira, ele falou isso. Ele disse que esse momento do Flamengo, tem até aqui a aspa dele certinho, ele diz que a gente está mais fechado do que nunca nesse ano de 2023. Então, é uma ótima notícia para o torcedor rubro-negro, que vinha sofrendo aí com essa inconstância do time do Flamengo, brigas internas, preparador físico dando na cara de jogador, jogador brigando, saindo na mão com o jogador dentro de treino. Então, a situação do Flamengo estava um furacão, e agora parece que os pingos estão sendo colocados nos is, as peças estão se encaixando. Isso é muito bom, porque isso acontece quando o Flamengo está prestes a decidir uma final contra o São Paulo, da Copa do Brasil, no qual joga em casa. Tem também a lesão, né, do Arrascaeta, que é o principal jogador do Flamengo em 2023, e também o Luiz Araújo, que chegou no meio da temporada, mas estava numa crescente muito, muito boa, né, no Flamengo, até às vezes botado para ser titular, e os torcedores já estavam pedindo o Luiz Araújo com mais oportunidades. E aí perde esses dois jogadores, e quando está no olho do furacão, pegando o líder do campeonato, que é um arquirrival, pô, é um clássico dentro do estádio, do Newton Santos, que o Botafogo estava invicto, e aí no olho do furacão o Flamengo consegue essa vitória com uma noite inspirada do BH. Então eu acho que é pro torcedor ver com bons olhos, no qual o time está se encaixando, está fluindo. BH fez o gol, foi lá abraçar o Gabigol, achei muito importante isso, porque mostra Pediu para botar o Gabigol também. Exato. E também mostra, né, que o elenco está unido e tal. O Sampaoli também bater palmas pela escalação, pela coragem. Fez algumas besteirinhas, né? Não tem como ele ser perfeito. Acabou colocando o Cebolinha no lugar do Bruno Henrique. Para mim, o Bruno Henrique tinha que ficar até o final, porque estava muito bem, estava voando, então não aparentava estar cansado, sentindo algum incômodo e tal. Mas o BH também foi correto, saiu, bateu na mão do Sampaoli, saiu, cumprimentou a comissão técnica para evitar qualquer tipo de comentário desnecessário, então de a imprensa implantar alguma crise, alguém implantar alguma crise. Então, basicamente isso, Flamengo 2-1 no Botafogo, recupera a dignidade que já havia sido perdida há muito tempo e vem muito confiante agora, novamente, para a final da Copa do Brasil contra o São Paulo, né, cara?